Ao longo dos mais de 25 anos de história de Pokémon, muito se trabalhou para que jogos, anime, mangá e TCG mantenham-se sempre consistentes e sem furos, seja de continuidade ou desvios de lógica. Porém, em várias ocasiões, falhas foram inevitáveis. Neste vídeo, listaremos as incoerências que encontramos no mundo Pokémon, tanto em jogos, anime, mangá e TCG. Então, já deixa seu like de apoio, inscreva-se caso não seja inscrito, ative as notificações e bora lá! Pikachu e Eevee com gritos alterados. Uma característica menor que alguns jogadores deixaram passar despercebida. Cada Pokémon tem um barulho único que faz ao entrar em uma batalha. Esses gritos, como ficaram conhecidos, são o som característico de cada Pokémon nos jogos. O anime adotou uma abordagem diferente para isso, fazendo com que os Pokémon se comunicassem dizendo variações em seus próprios nomes. Isso foi bom quando os dois mundos estavam separados, mas começando em Pokémon XY, o grito de Pikachu foi alterado de um tradicional para ser o mesmo do anime. Eevee receberia o mesmo tratamento de Let's Go Eevee em diante. É um recurso fofo, mas é estranho, comparado ao resto do Pokédex que não teve as mesmas mudanças. Pokémons lendários não são Pokémons únicos, pelo menos no anime. Pokémon lendários e míticos são grupos de Pokémon muitas vezes muito poderosos, geralmente apresentados com destaque nas lendas e mitos do mundo Pokémon, e são vistos tão raramente no mundo que alguns questionam sua própria existência. Teoricamente, esses Pokémons deveriam ser espécies únicas, seguindo a lógica dos jogos, uma vez que você os encontra somente uma vez. Se você os nocautear, já era. Lendários Shiny não deveriam existir, pois sua unicidade impediria de ter uma variação de cor. Isso se aplica na aparição de Arceus no Hall of Origin. No anime é controverso. Temos alguns exemplos de multiplicidade, como a existência de 2 Lugias no episódio O Mistério Já Era, ou Red e Blue capturarem ambos 149 Pokémons, incluindo as aves lendárias, em Pokémon Origins, sendo que no filme 2000, o computador de Lawrence III diz que tais aves são espécies únicas encontradas somente nas redondezas da ilha Shamute. Temos também como exemplo a colônia de Shaymin, no Vale Gracidea, no filme do Giratina. Nos jogos podemos encontrar somente uma unidade no Paraíso das Flores através de um ticket de evento. Há também o caso de dupla inconsistência envolvendo Mewtwo, que no primeiro filme vemos que adquiriu um pouco de respeito pela humanidade depois do sacrifício de Ash, mas no filme de Genesect ele apresenta novamente o desprezo pela humanidade, fora que possui um design de voz diferentes. Seriam 2 Mewtwo's diferentes? Ou é mesmo Mewtwo, só que com bipolaridade? Genesect é outro mítico que apresenta multiplicidade. O mesmo acontece com Magearna, que foi criada tanto no reino de Azoth em Kalos, segundo o filme de Volcanion, enquanto em Alola, sendo propriedade de Lily. Seriam 2 Magearnas existentes? Com isso, vamos a mais uma incoerência. Pokémon de Alola criado em Kalos. Magearna é um Pokémon da geração 7, que estreou no filme do Volcanion. Sua estreia no anime principal se deu em A Princesa Secreta. Mon a comprou em uma loja de antiguidades com a intenção de dar a Lily para brincar. Como o dono da loja de antiguidades a conseguiu antes de vender a Mon? Será que ele conseguiu com alguém de Kalos? Algum morador de Azoth? Isso me fez criar uma teoria que os descendentes de Nicola, criador da Magearna original, criaram mais Magearnas, que depois foram vendidas ao redor do mundo. Isso levantaria a possibilidade de que Magearna na verdade é de Kalos, tendo sido catalogada na Pokédex somente quando uma de suas espécies foi encontrada nas redondezas de Alola. Rhydon, Nidoking, Nidoqueen podem aprender Surf. Esta é uma incoerência dos jogos. Como esses dois Pokémon podem aprender Surf e usar para nadar, sendo que a fraqueza de ambos é água? Nidoqueen carrega em seu currículo mais 2 incoerências. Apesar de estar no grupo de Pokémons com incapacidade de se reproduzir, Nidoqueen mostrou ser capaz de se reproduzir no anime especial Mewtwo Returns, quando o Nidoqueen clonado e um Rhyhorn clonado produziram ovos contendo o bebê Rhyhorn e o bebê Nidoqueen.
Aí está mais uma. Como poderia originar um Nidoqueen no lugar de um Nidoran fêmea? Líderes de ginásio Elite dos 4 usam Pokémons ilegais. Os eventos competitivos de Pokémon adotam uma postura rígida em relação aos trapaceiros, para que os jogadores pensem que os jogos seriam mantidos nos mesmos padrões. Bom, nem tanto. Há toda uma série de treinadores cujos Pokémon sabem movimentos que não podem aprender naquela geração. Por exemplo, o Aerodactyl do campeão Lance na geração 2, que conhecia Rock Slide, um movimento que não poderia aprender até a geração 3. Seu Dragonite consegue ser mais incoerente ainda. Em Red, Blue e Green, ele conhece Barrier, sendo que Dragonite não pode legitimamente ter movimento em nenhum dos jogos. Pior ainda, alguns treinadores têm Pokémon que não deveriam ser capazes de evoluir em seu nível atual. Por exemplo, a comandante da equipe galáctica Mars possui um Purugly nível 16, quando o Glemeow só deve evoluir para Purugly a partir do nível 38. Desde a geração 2, Lance mais uma vez, tem usado Dragonite de nível inferior a 55, apesar do fato de que Dragonite só pode ser obtido evoluindo Dragonair no nível 55 e diante. Discrepância no tamanho de Pokémon entre anime e jogos. O tamanho do Pokémon é difícil de representar adequadamente nos jogos. Isso leva o Wailord a ser muito menor na batalha do que deveria, e Joltik muito maior. Isso é compreensível, dentro da lógica dos videogames. No entanto, o anime deve ser capaz de apresentar corretamente o Pokémon no tamanho listado na Pokédex. Infelizmente, nem sempre é assim. Charizard deve ter apenas 1,5 metro de altura, mas é consistentemente mostrado chegando aos 2 metros de altura. Da mesma forma, Hunter é listado com um pouco mais de 1,5 metro, mais alto que Gengar. No entanto, quando os dois são representados lado a lado, Hunter é sempre menor. Ash Greninja nos jogos. O conceito de Ash Greninja para o anime de XYZ foi muito legal. Isso deu aos dois uma conexão única e permitiu que Ash tivesse um poder que poderia rivalizar com o Pokémon Mega Evoluído, proeminente em todo o arco Kalos no anime. O que fez menos sentido é quando o Greninja foi dado para aqueles que completaram a demo de Sun e Moon, com a nova habilidade Battle Bond. Essa habilidade permitiu que ele se transformasse em Ash Greninja. Foi até nomeado como tal. No entanto, Ash não existe no mundo dos jogos, excluindo Pokémon Masters EX. E mesmo se existisse, como o Greninja poderia se transformar em Ash Greninja com alguém além de Ash? Isso implica que isso, de alguma forma, sempre fez parte do DNA de Greninja, mas os jogos nunca explicaram como. Pokémons que nascem com acessórios ou roupas. Os Pokémon que têm acessórios como parte de seu design podem ter uma aparência bastante interessante, mas criam algumas inconsistências lógicas. Por exemplo, Pokédex implica que o talo de Farfetch'd é algo que ele ganha após o nascimento. Isso é bom em teoria. No entanto, quando o jogador choca um ovo de Farfetch'd, ele sairá do ovo já segurando o talo. O mesmo vale para Pokémon como Solk e Troll, que usam roupas. A Pokédex nunca declara se esse equipamento de karatê é parte de seu corpo ou não, mas de qualquer forma, é estranho pensar nisso. Talvez o mais perturbador seja Kangaskhan, que sairá do ovo com o bebê já na bolsa. Governos Pokémon. Como qualquer um deles funciona, existem policiais que fazem cumprir as leis, alguns líderes de ginásio atuam como prefeito de sua cidade, mas quem os nomeia? Há eleições? Quem ainda faz as leis? Pokémon nunca tentou responder a nenhuma dessas perguntas. Geralmente, está implícito que o campeão da região tem alguma influência nessa frente. Isso faz sentido quando alguém como Lance ou Cynthia está no comando, mas uma vez que o personagem do jogador, uma criança de 10 anos, se torna campeão, eles podem realmente confiar nesse poder? O que é ainda mais estranho é Looker, que proclama ser um membro da Interpol quando os jogadores o conhecem pela primeira vez em Platinum. Então, isso significa que existe algum tipo de Pokémon das Nações Unidas? Claro, no contexto dos jogos, isso realmente não importa, mas há muitas terras agrícolas nas regiões de Pokémon. Onde está o departamento de agricultura para supervisionar tudo isso? A franquia provavelmente nunca responderá nenhuma dessas perguntas, então permanecerá para sempre um tópico nebuloso. Mega Evolução é um processo horrível. Tanto os jogos quanto o anime forçaram a ideia de que Mega Evolução é o que acontece quando o vínculo de um Pokémon com seu treinador se torna o mais profundo possível.
É o sinal final de amizade que permite que ambas as partes se empurrem para a maior potência do mundo. O que eles muitas vezes não mencionam é o quão dolorosamente doloroso esse processo é para o Pokémon. De acordo com a Pokédex de Ultra Sun e Ultra Moon, Scizor armazena tanta energia quando Mega evolui que seu corpo começa a derreter de dentro para fora. A Aerodactyl é constantemente desconfortável nesta forma. O filho de Kangaskhan cresce tão repentinamente que sua mãe está em constante estado de preocupação. A entrada de Absol diz especificamente o quanto ele odeia Mega evoluir. É perigoso para todos os outros também. Gengar tenta matar qualquer um e todos em sua forma Mega evoluída, incluindo seu treinador. Talvez os treinadores devam deixar a Mega evolução em paz antes que acabem com uma situação de Jurassic Park em suas mãos. Crianças pré-escolares possuem Pokémon. Por acaso você já não se perguntou como essas crianças tão pequenas podem ter Pokémon? De acordo com a legislação da Liga Pokémon, para você iniciar uma jornada e receber seu primeiro Pokémon, é necessário que você complete 10 anos de idade. Esse grupo de treinadores, chamados Preschoolers, aparenta ter uma idade inferior a 7, pela sua altura e pelo modo de falar. A explicação mais plausível seria a seguinte: sabemos que escolas Pokémon existem e ensinam tudo sobre os Pokémon, inclusive batalhas. Então, essas crianças na verdade possuem Pokémons emprestados da escola para que possam estudar e praticar a arte de batalhas, e treinos de Pokémon para que no futuro, chegando aos 10 anos, possam receber oficialmente sua licença de treinador Pokémon. Pokémon que destruiria o mundo existindo. Enquanto Pokémons lendários como Palkia poderiam destruir o mundo com seus poderes se quisessem, eles têm controle sobre suas habilidades. Então, está tudo bem em termos de conhecimento. O que não faz sentido, porém, é o Pokémon cuja própria biologia traria o apocalipse. O exemplo mais comum disso é Magcargo, cuja temperatura corporal é mais quente que a superfície do Sol. Mesmo contido em um corpo regulamentado, esse tipo de calor derreteria qualquer coisa no mesmo continente que Magcargo. Ou Espurr, que tem o poder psíquico de explodir tudo dentro de um raio de 90 metros, mas não tem controle sobre esse poder. É um milagre que o pequeno grupo de Espurr não tenha destruído uma região inteira. Obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a dar mais relevância no YouTube e nos engaja a produzir mais conteúdos legais para você. Obrigado e até mais. Tchau!